Nosso evento já vai começar. Enquanto espera, curta nossas redes sociais. Opa, boa noite, professor Flávio. Boa noite, amigos. Que bom, boa noite a todos que estão presentes conosco aqui no nosso canal da nossa Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas, hoje com a ilustre presença do professor Flávio Martins, né, a quem, e eu vou, me permita, professor, aqui sem falar as idades, né, mas dizer que eu tenho muito orgulho de estar essa noite aqui com o senhor, porque fui seu aluno há alguns anos atrás, né, ou seja, minha trajetória no direito, de alguma maneira, teve a sua contribuição efetiva, né, a quem eu já deixo aqui os agradecimentos de todo o coração, sabendo que o senhor, de alguma forma, me ajudou a alcançar os meus objetivos na seara do direito, nas ciências jurídicas. Então, eu já faço aqui de antemão esse agradecimento ao senhor e lhe agradeço a presença, né, na nossa escola hoje, em nome do nosso desembargador João Simões, o nosso diretor, em nome da nossa desembargadora Joana Meirelles, nossa vice-diretora, tá? Então, é um prazer imenso ter o senhor aqui nesta noite, tá? Meu querido Flávio, já vou lhe interromper e dizer que a honra é toda minha. Dr. Flávio Albuquerque, muito obrigado por compartilhar aí alguns minutos para a gente falar um pouco sobre direito constitucional. Eu me sinto imensamente orgulhoso em ter contribuído, ainda que em pequena parte, na vida profissional de tantas pessoas como Vossa Excelência. Olha, Flávio, muito obrigado, meu xará, não é? Muito obrigado pela gentileza mesmo, de coração. Fico imensamente honrado com as suas palavras gentis. Muito obrigado, professor, mas tiro Vossa Excelência, pelo amor de Deus, né? Já tirei. Isso eu não quero agora. Isso eu não quero agora. Aliás, nem quero. Eu prefiro assim, me chame de amigo, que eu fico muito mais feliz. Mas, professor, me permita, eu vou fazer sua apresentação, a apresentação de hoje, da sua aula, né, da sua palestra aqui conosco, da sua conversa conosco, né, dessa live, que é muito importante. Então, o professor Flávio Martins é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, professor do curso de mestrado em Direito pela Universidade Portucalense, no Porto,
professor da pós-graduação da Universidade Católica do Porto, em Portugal, coordenador da pós-graduação de Direito Constitucional do Damásio Educacional, e aí me permita só, fui aluno do professor Cássio Juvenal Faria, lá do Damásio, que também é um mestre da gente do Direito Constitucional. De todos nós. Verdade. Coordenador do Módulo Internacional de Direitos Fundamentais da Universidade Católica do Porto e de Lisboa, em Portugal. Autor do livro Curso de Direito Constitucional e do livro Direitos Sociais em Tempos de Crise Econômica, que é a base, né, da nossa conversa hoje, da editora Saraiva, dentre outras obras. Então, professor, o tema, né, da nossa live hoje é retrocessos constitucionais e direitos sociais. E um tema extremamente pertinente para o momento que a gente vive, né, onde tem essa tensão da atividade jurídica, da atividade jurisdicional, ingressando muitas vezes em questões sociais para garantir direito, e esse direito, às vezes, não se vendo efetivamente na sociedade, se vendo efetivamente concretizados socialmente, né? E aí o judiciário sendo chamado a intervir, e muitas vezes essa repercussão de que uma decisão é dada, interfere no mérito de uma atividade administrativa, na garantia do direito social, e às vezes mesmo assim o juiz se pronuncia, e aí não existe aquela repercussão da efetividade da decisão no meio social, enfim. Um tema extremamente pertinente que nós, pelo momento social que a gente vive, né? Então, a escola foi muito feliz em lhe convidar, muito feliz na escolha do tema, e não teria melhor pessoa para tratar sobre isso do que o senhor. Então, meu papel aqui é só instigá-lo em alguns pontos, né, trazer as perguntas que serão feitas, tentar intervir de forma pontual no momento que eu achar pertinente, que eu possa trazer e contribuir para a aula do senhor. Então, professor, muito obrigado mais uma vez, em nome da direção da escola, desembargador João, desembargadora Joana, né, os nossos coordenadores, né, o doutor Juliano, o doutor Marcelo. Então, a gente pede agora, eu lhe passo a palavra, e vamos agora aproveitar esse momento que é de muita alegria para a nossa escola. Perfeito. Olha, Flávio, quero reiterar aqui o meu agradecimento que fiz inicialmente. Quero agradecer a todos os integrantes da Escola Superior do Estado do Amazonas, da Magistratura do Estado do Amazonas, em seu nome, em nome dos desembargadores João e Joana, de todos os integrantes, de todos os alunos da Escola Superior da Magistratura do Amazonas e de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Bem, vamos falar sobre direitos sociais. Vou começar por uma introdução, mas já lhes digo que esse tema, direitos sociais, ao lado do tema democracia, são os dois temas hoje mais estudados no mundo inteiro no direito constitucional. Eu sei que recentemente participei de algumas conferências internacionais e esses eram os temas principais. De um lado, a análise da democracia, dos recuos democráticos que vem ocorrendo, a crise na democracia representativa, que é um fenômeno mundial, mas também os direitos sociais. E aquela dúvida com a qual eu quero terminar a minha exposição é qual a eficácia dos direitos sociais. Bem, vamos começar por uma breve introdução. Os direitos sociais, eles surgem nas constituições dos povos a partir do século XX, no início do século XX, porque até lá, com o apogeu do constitucionalismo moderno, as constituições eram constituições liberais. Foi assim com as primeiras constituições, a Constituição norte-americana de 1787, que até hoje, claro, é a primeira e única Constituição, é uma Constituição essencialmente liberal. Depois a Constituição francesa e as seguintes. A Constituição brasileira também, não é? A primeira Constituição de 1824 foi uma Constituição liberal. Isso significa que essas primeiras constituições tinham dois tipos de direitos.
os direitos individuais e os direitos políticos. Foi assim nas duas primeiras constituições brasileiras, a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. Havia, aqui ou acolá, num dispositivo isolado, aqui ou acolá, algum ou outro direito social, principalmente saúde e educação. Mas nada de muito significativo, nada que alterasse a natureza das constituições como liberais. O chamado constitucionalismo social, ele surge efetivamente a partir da Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, vários países foram destruídos economicamente. E aí, portanto, tem uma frase do recentemente falecido Paulo Bonavides, que eu gosto muito, que é assim: após a Primeira Guerra Mundial, aquela frase, todos são iguais perante a lei, não mata a fome de ninguém. Então as pessoas não precisavam daqueles direitos individuais, elas precisavam era de remédio, de emprego, ou seja, precisava dos direitos sociais, não é? E aí nascem, portanto, os direitos sociais, principalmente com a Constituição do México, de 1917, e com a Constituição Alemã, de 1919, a famosa Constituição de Weimar. E aí, portanto, esse movimento chamado constitucionalismo social se espalha por todo o mundo, mas claro que encontra guarida, encontra abrigo em alguns lugares mais do que outros. Por exemplo, não sensibilizou o constitucionalista norte-americano. Na Constituição norte-americana não há direitos sociais. Na Europa, não sensibilizou todo o continente europeu. Por exemplo, você tem em algumas constituições, como a Constituição de Portugal, ou na Constituição italiana, você tem um rol de direitos sociais na Constituição, mas olha que coisa, que curioso, na atual Constituição alemã, a lei fundamental alemã da década de 40, não tem direitos sociais, embora a Alemanha se defina como um Estado social, mas não tem direitos sociais na Constituição da Alemanha. Na Constituição da Espanha, em que tive a oportunidade de estudar por um ano, os direitos sociais não são considerados direitos fundamentais. Então, veja, os direitos sociais não sensibilizaram todo o continente europeu, mas caíram feito uma luva na América Latina. Todas as constituições da América do Sul, todas as constituições sul-americanas, reconhecem os direitos sociais como sendo direitos fundamentais. Todas as constituições sul-americanas, não é? E é assim no Brasil desde a Constituição de 1934. Então, os direitos fundamentais, os direitos sociais são direitos fundamentais no Brasil desde a década de 30. E assim, a gente já resolve um primeiro problema que lá na Europa se discute a beça se os direitos sociais são ou não são direitos fundamentais. Essa discussão nós nem temos no Brasil, porque a própria Constituição ela é clara. Quando a Constituição, no título 2, ela trata dos direitos fundamentais, a própria Constituição classifica em direitos individuais e coletivos, direitos sociais, depois nacionalidade e direitos políticos. Então, segundo a nossa Constituição, indubitavelmente, os direitos sociais são direitos fundamentais. É assim no Brasil, é assim em toda a América do Sul. E por que na América do Sul isso é uníssono e na Europa não? Isso tem a ver com a realidade social, né? O déficit dos direitos sociais que nós temos no Brasil e na América do Sul é profundo. Direitos como moradia, habitação, alimentação, saúde, educação. Portanto, essa realidade nossa muito triste no tocante à implementação dos direitos sociais faz com que o Constituinte, ainda que de forma programática, ele preveja
os direitos sociais como direitos fundamentais. Então, bem, passamos de uma primeira etapa. Me permita só uma interferência, professor, que eu acho extremamente interessante essa sua abordagem, só para a gente engrandecer. A gente sempre pensa em constitucionalidade na norma, né? A norma é inconstitucional. Tem coisa mais inconstitucional que alguém carregando um carro de lixo no meio da rua, uma carroça, ou dormindo debaixo de uma marquise sem uma moradia? Isso é inconstitucionalidade na nossa cara, né? Só para a gente mostrar que realmente essa questão na América do Sul, na América Latina, é necessária. Enfim. Professor, muito obrigado. Você tem toda a razão, né? E se a gente for pesquisar, né, Flávio, qualquer um dos direitos sociais, nós vamos encontrar déficits profundos, né? Você pega, por exemplo, a educação, que é um tema que me é muito caro, porque afinal sou professor, né? E vou falar muito mais sobre educação daqui para frente, mas a educação no Brasil é triste você ver o resultado. Segundo uma pesquisa da OCDE, a educação no Brasil é uma das piores do mundo, né? E se você for pegar outros indicadores, eles são assustadores, né? Agora, a Receita Federal disse recentemente que pretende tributar os livros porque somente rico lê no Brasil. Daí, Flávio, eu fui ver a pesquisa recente do Instituto Itaú Cultural sobre leitura. Segundo a pesquisa agora de 2020, no ano passado, metade da população brasileira, metade, não leu um livro sequer, nem no todo, nem em parte. Então, quer dizer, metade do povo brasileiro não leu páginas de um livro. E a outra metade, que diz que leu, a maioria é porque leu a Bíblia, algum trecho da Bíblia. Então veja que o déficit educacional e cultural no Brasil é terrível. E aí é como você disse, escolhe o direito social que você quiser. Pode pegar a moradia, pode pegar a alimentação, é uma tragédia. Então, portanto, o constitucionalista originário, ele não tinha como se dar as costas a essa realidade e, portanto, não tinha como não prever os direitos sociais como direitos fundamentais, né? Agora, vamos começar a resolver alguns problemas, ou tentar mostrar alguns problemas. Então, o primeiro deles é, qual a diferença entre os direitos sociais, antes, tem muitos problemas para resolver. Antes é o seguinte, no Brasil, direito social, então, é direito fundamental. Agora vem a minha pergunta. Então é cláusula pétrea? Então, direitos sociais são cláusulas pétreas no Brasil? Lembrando, né, que cláusula pétrea é a matéria que não pode ser retirada da Constituição, é a matéria que não pode ser suprimida da Constituição. Agora, recentemente, por conta dessas medidas restritivas de direitos, como, por exemplo, liberdade de culto, por conta das restrições feitas por governadores e prefeitos, teve muita gente, Flávio, que disse assim, não pode restringir esse direito, é cláusula pétrea. Não. Veja, o fato do direito ser cláusula pétrea não significa que ele não pode sofrer restrições. Não confunda o conceito. Cláusula pétrea é aquela matéria que não pode ser suprimida da Constituição. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, diz que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais. Aí vem aquela pergunta, e os direitos sociais? Não seriam cláusulas pétreas? Olha, Flávio, a gigantesca maioria da doutrina brasileira e o próprio STF já enfrentou essa questão e decidiu por fazer uma interpretação mais ampla, uma interpretação ampliativa ou generosa, como dizia o ex-ministro Carlos Aires Brito, de que o artigo 60 da Constituição tem que ser interpretado de forma mais ampla para entender que direitos sociais são também cláusulas pétreas. Então, portanto, esse é o entendimento da maioria da doutrina, e esse eu diria que eu só conheço um grande constitucionalista de peso, que é o Gilmar Mendes, que entende o contrário. Mas a grande maioria da doutrina e a própria jurisprudência do Supremo entende que direitos sociais
são, portanto, cláusulas pétreas. Agora, Flávio, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Duas perguntas polêmicas. Primeiro, uma emenda constitucional pode criar novos direitos sociais? Então, é possível uma emenda constitucional criar novos direitos? Bem, a resposta é sim. E já houve algumas num passado recente. Tivemos primeiro, vamos ver se eu acerto a ordem. Tivemos uma emenda constitucional que criou a moradia, o direito à moradia, no artigo 6º. Depois, uma emenda constitucional acrescentando a alimentação, no artigo 6º. E, mais recentemente, uma emenda constitucional transformando o transporte em direito social. E agora, Flávio, há poucas semanas, o Senado aprovou uma PEC, que é a PEC da água potável. Portanto, transformar o acesso à água potável em direito social. Então, veja que emendas constitucionais podem criar direitos sociais, podem criar novos direitos. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é mais polêmica. Esses novos direitos criados por emenda constitucional, eles também se tornam cláusulas pétreas? Então, esses novos direitos criados por emenda, se eles se tornam cláusulas pétreas ou não? Essa pergunta já é mais polêmica. E aí há duas posições no Brasil. Por exemplo, um grande constitucionalista, meu querido amigo, Jorge Marmelstein, que é juiz no Ceará, é juiz federal no Ceará, né? Ele entende que é cláusula pétrea. E eu diria que muita gente entende que é cláusula pétrea. Entrou na Constituição aquele direito social, ele se torna cláusula pétrea. Eu, Flávio, por sua vez, eu tendo a não concordar com isso. E vou explicar por quê. Eu entendo que, em princípio, um novo direito fundamental incluído na Constituição por emenda constitucional, ele não pode ser considerado como cláusula pétrea, sob pena, Flávio, de uma maioria momentânea inviabilizar governos futuros. Vou dar um exemplo. Imagine que, e a política é cíclica, imagine que é eleito um governo essencialmente trabalhista, parlamentares ligados ao movimento trabalhista, e acabam criando como direito fundamental não o 13º salário que já está, que é um direito fundamental, mas o 15º salário. Então, a partir de agora, então, veja, uma emenda de maneira populista acaba criando o 15º salário por uma emenda constitucional. É cláusula pétrea? Mas isso pode, eu estou só dando um exemplo hipotético, né? Isso pode inviabilizar no futuro próximas gestões econômicas. Na verdade, faz parte da teoria geral do direito constitucional que cláusulas pétreas só podem ser criadas pelo poder constituinte originário, pelo poder originário. Você não pode permitir a criação de novas cláusulas pétreas pelo poder reformador. Isso, porque veja, se aquela Constituição é tão ruim, que façamos uma nova, mas permitir que o poder derivado crie cláusulas pétreas, eu particularmente não concordo, e aí ao meu lado tem vários constitucionalistas também. Bem, esse é um assunto muito polêmico, né? Se direitos criados por emenda são ou não são cláusula pétrea. Eu entendo que não. Eu entendo que são cláusulas pétreas os direitos criados pelo constituinte originário. Pelo constituinte originário. Bem, segunda pergunta polêmica, e aí tem várias polêmicas, né? Qual a diferença entre os direitos sociais, como saúde, educação, moradia, etc., e os direitos individuais? Qual a diferença entre direitos sociais e direitos individuais? Flávio, ao longo das últimas décadas, foram dadas várias respostas erradas. E muitas vezes repetidas à exaustão. Vamos lá, exemplo. É clássica essa resposta, que nos direitos individuais,
o Estado tem uma obrigação de não fazer. Então, por exemplo, no direito à vida, o Estado não pode me matar. No direito à propriedade, o Estado não pode tirar minha propriedade. No direito à liberdade, o Estado não pode me prender. Então, em resumo, nos direitos individuais, a obrigação do Estado é de não fazer. E nos direitos sociais, a obrigação do Estado é de fazer. Então, por exemplo, na moradia, o Estado tem que construir casas populares, na saúde, construir hospitais e contratar médicos, na educação, construir escolas e contratar professores, e assim vai. Olha, essa distinção, ela é repetida, para você ter uma ideia, até hoje. Tem vários autores que ainda falam isso. Direitos individuais são direitos negativos, direitos sociais são direitos positivos. O criador dessa resposta foi um constitucionalista alemão chamado Georg Jelinek. Mas até hoje as pessoas respondem isso. A questão é a seguinte, Flávio, não é verdade. Não é verdade, porque em ambos os direitos, seja os direitos individuais como nos direitos sociais, há obrigações de fazer e não fazer. Nos dois. Vejamos agora o direito à vida, não é? No caso do direito à vida, o Estado não tem só uma obrigação negativa de não fazer. O Estado também tem uma obrigação positiva, que é a obrigação de garantir um mínimo de existência das pessoas. Garantir que as pessoas ao menos sobrevivam com dignidade. Não é? Então, veja que o direito à vida resulta para o Estado uma obrigação de fazer. Antes, Flávio, de participar aqui dessa live, dessa conferência ao vivo, eu estava entrevistando para o meu podcast, que no final você vai anunciar, você já me disse, não é? Eu estava entrevistando o ex-senador Eduardo Suplicy sobre o direito àquele programa de renda básica de cidadania universal. É interessante essa ideia de garantir a todas as pessoas, a todos os brasileiros, uma renda mínima de cidadania que lhe garante a existência digna. Se existisse um programa dessa natureza, seguramente milhares de brasileiros estariam vivos hoje, né? Porque poderiam preservar a sua própria vida e não sair às ruas em busca de uns trocados para garantir sua própria sobrevivência. Né? Bem, enfim, essa história de que direitos negativos e positivos, esqueçamos. Muita gente diz assim, já sei, direitos individuais são mais baratos de serem concretizados, enquanto os direitos sociais são mais caros. Então, por exemplo, garantir a vida das pessoas é só não matá-las, garantir a liberdade é só não prendê-las, enquanto saúde e educação são direitos caríssimos. Temos que construir escolas, temos que construir hospitais. Então existe essa lenda de que direitos sociais são caros e direitos individuais são baratos, o que também não é verdade, Flávio. Porque, veja, os portugueses falam muito bem disso, né? Nós passamos gerações e gerações custeando direitos individuais, pagando direitos individuais, porque afinal, pense comigo, né? Para garantir a propriedade das pessoas, nós temos um aparato caríssimo estatal que começa pela autoridade policial nas ruas, verificando e protegendo a propriedade das pessoas, depois passando pelo poder judiciário que resolve os problemas de quando uma pessoa invade a propriedade de outro, enfim. Para a proteção dos direitos individuais, nós gastamos fortunas há séculos. Como nós não gastamos há séculos com direitos sociais, dá a impressão de que direitos sociais são mais caros do que os individuais. Na verdade, é que a gente já acostumou a pagar os direitos individuais e meio que se assusta com o gasto de novos direitos sociais. Então, enfim, vamos descartar essa ideia de que direitos individuais são negativos e sociais são positivos. Direitos individuais são mais baratos, direitos sociais são caros. Então, qual a diferença entre os direitos individuais e os direitos sociais? Eu diria da seguinte maneira. A diferença está na eficácia. Quão
qual a força capaz de exigir a eficácia dos direitos sociais? E aí, bem, no meu livro, nos meus livros, eu afirmo o seguinte, que a eficácia do direito social depende da estrutura da norma, O Constituinte, em algumas vezes, poucas vezes, é verdade, poucas vezes, ele definiu um direito social através de uma regra constitucional. Uma regra clara, precisa, específica e delimitada. Vou dar um exemplo. No artigo 230 da Constituição, Constituinte originário disse que é direito social dos maiores de 65 anos o transporte coletivo urbano gratuito. Veja, é uma norma sobre direito social, portanto é uma norma sobre o transporte, e é uma regra constitucional. A Constituição ela é muito clara. Os maiores de 65 anos têm direito a transporte coletivo urbano gratuito. O próprio STF já disse que essa é uma norma constitucional de eficácia plena. Ou seja, não pode a Prefeitura de Manaus dizer que essa norma depende de regulamentação. Não, depende de nada. É uma norma de eficácia plena. É uma regra constitucional que prevê um direito social, no caso o transporte, e ela tem que ser cumprida integralmente. Se alguma prefeitura desrespeita esse direito, mandado de segurança. Isso é um direito líquido e certo, né, do maior de 65 anos. Então, Flávio, em algumas vezes, o Constituinte originário escolheu tratar de um direito social como uma regra clara, precisa e específica. Mas, na maioria das vezes, ele não fez isso. Na maioria das vezes, ele prevê o direito social através de uma norma princípio. Ou seja, uma norma ampla, vaga. E o problema dessa norma princípio é que ela não produz todos os seus efeitos. Nenhum princípio produz todos os seus efeitos. E isso acaba gerando para a sociedade uma certa perplexidade até. Por exemplo, a Constituição mudou há alguns anos, dizendo que o transporte é um direito social. Está lá no artigo 6º da Constituição. Transporte é um direito social. No dia seguinte, o que mudou na vida da população brasileira? O que mudou no transporte? O que mudou na linha do ônibus, no metrô? O que mudou no transporte? Na verdade, o cidadão brasileiro não viu. Veja, mudaram a Constituição brasileira, nossa lei maior, e no dia seguinte não houve mudanças palpáveis. Houve algumas mudanças jurídicas, mas o cidadão no ponto de ônibus não vê isso. Uma mudança jurídica que houve é que o próprio STF decidiu que leis municipais ou estaduais que proíbem transportes por aplicativos são inconstitucionais. Então, se o município de Manaus fizer uma lei proibindo o transporte por Uber ou qualquer outro aplicativo, o Supremo já disse, essa lei é inconstitucional. Por quê? Bem, dentre outros motivos, porque o transporte é um direito social. Não pode o Estado eliminar a prática de certos transportes que a tecnologia criou. Então, enfim, é um efeitozinho, né, que essa norma constitucional produz, mas não mudou nada daquele rapaz, ou quase nada, daquele que está no ponto de ônibus. Né? Então, Flávio, essas normas constitucionais, que são normas princípios, saúde, educação, moradia, daqui a pouco vem aí a água potável, são normas, princípios. Quer ver um outro que eu trato no meu livro, que já é direito social em alguns países, e poderia ser no Brasil também, e eu defendo isso, o acesso gratuito à internet. O acesso gratuito à internet. Em alguns países nórdicos, já é um direito fundamental. Está na Constituição, se não me engano, da Noruega, o acesso a quantos gigabytes por mês, né? E se no passado, Flávio, isso parecia frescura, acesso à internet, primeiro vamos garantir a alimentação, eu sei que há direitos mais importantes, mas veja agora na pandemia, não é?
a diferença entre ter e não ter acesso à internet com os jovens estudantes é cruel. Você simplesmente afastou do ensino metade dos jovens brasileiros, porque não tem acesso à internet, né? Enfim, esses direitos sociais que são princípios, qual a eficácia deles, então? Qual a eficácia do direito à educação, à saúde, etc.? Bem, aí a doutrina e a jurisprudência que surgiu na Alemanha e foi trazida para o Brasil, ela resolveu da seguinte maneira o problema. Bem, nós temos que combinar dois principais princípios constitucionais. Dois principais princípios. O primeiro deles é o princípio da reserva do possível. Ou seja, não é possível exigir do Estado a plenitude daquele direito social, porque realmente certas medidas são impossíveis de serem executadas. Não é? Por exemplo, infelizmente não dá para garantir a todos os brasileiros ensino universitário, público e gratuito. Ainda não dá. Universidade gratuita para todos. Não dá para exigir nem agora, nem no ano que vem. Não dá. Assim como não dá para exigir agora do Estado que garanta uma casa popular para todos os brasileiros daqui a 2 meses. Também não dá. Reserva do possível são limites fáticos e jurídicos que impedem a realização do direito social. Limites fáticos e jurídicos. Vamos dar um exemplo de um limite fático. Vamos exigir que a União distribua vacinas para todos os brasileiros até o fim do mês. Não vai dar. Não tem vacina disponível até o fim do mês. Até os países da Europa estão brigando pelas vacinas. Não vai dar. Daria para fazer muito melhor. Mas não dá para garantir vacina para todos até o fim do mês. Né? Esse é um limite fático. Né? E o limite jurídico é principalmente um limite orçamentário. Né? Existe um livro norte-americano, já citado várias vezes pelo Supremo, chamado Tragic Choices, Escolhas Trágicas, porque o Estado, para garantir os direitos sociais, ele faz escolhas trágicas. Nós temos problemas seríssimos na saúde, na educação, na moradia, na alimentação, etc. Né? Não tem como tutelar todos esses direitos na plenitude, não tem dinheiro suficiente para isso. Então, de um lado, nós temos a reserva do possível. Mas do outro lado, Flávio, nós temos um outro princípio importante, que é o mínimo existencial. O mínimo existencial. Basicamente, a ideia é a seguinte, né? O Estado é obrigado a garantir agora um mínimo de alguns direitos sociais. Não dá para cumprir os direitos sociais na plenitude, como vimos. Mas alguns aspectos de certos direitos sociais têm que ser cumpridos imediatamente, têm que ser cumpridos agora. Por exemplo, vamos pegar o caso da educação. Como eu disse antes, não dá para garantir a todos os brasileiros um ensino universitário gratuito. Não dá para garantir agora. Mas, Flávio, repetindo a frase de John Lennon, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Como diz aquela canção Imagine. Eu sonho um dia com isso. Eu sonho com um dia. Porque há países que garantem, se não na plenitude, grande parte do seu povo pode ingressar no ensino universitário gratuito. É assim no Uruguai, por exemplo. O Uruguai, que essa semana foi elogiado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizendo que se todos os países fossem como o Uruguai, viveríamos num paraíso. O Joe Biden disse isso, e eu concordo com ele. E olha que eu nem sei se ele experimentou o doce de leite uruguaio, porque aí teria certeza de que é um paraíso mesmo aquele país. Mas no Uruguai, é bem verdade que é um país bem menor, outra realidade, mas o acesso ao ensino universitário público no Uruguai é impressionante. É inversamente proporcional ao Brasil. Voltando ao Brasil,
Não dá agora para garantir a todos o ensino universitário público, mas o ensino fundamental gratuito, esse é obrigatório. A educação infantil e o ensino fundamental, esse é o mínimo existencial da educação. Quem disse isso? A Constituição brasileira? Também. Mas principalmente a doutrina e a jurisprudência. E agora vem uma parte importante, Flávio. Cabe a quem definir qual é esse mínimo existencial? Cabe a quem definir o mínimo existencial? A Constituição pode fazer isso, em algumas vezes, e ela faz, quando, por exemplo, ela destina um percentual mínimo do orçamento para a saúde, para a educação. A Constituição, ela faz isso. Mas cabe principalmente à doutrina e à jurisprudência de cada país definir. Então, portanto, cabe aos intérpretes da Constituição, e vocês, juízes, são dos principais intérpretes da Constituição que nós temos. Não me refiro só ao STF, que é o último intérprete, me refiro aos juízes de primeira instância e a todos os operadores do direito, né? Cabe aos operadores do direito, cabe aos intérpretes da Constituição, lato sensu, definir qual é o mínimo existencial dos direitos fundamentais e dos direitos sociais. Não há, Flávio, um mínimo existencial universal. Ou seja, isso não é homogêneo no mundo inteiro. Tanto que peguei vários livros norte-americanos para saber o que eles definem como mínimo existencial. Por exemplo, uma professora de Harvard chamada Martha Nussbaum. E ela traz uma lista do que para ela é o mínimo existencial. Olhando para aquilo para nós é o paraíso. Quer dizer, o que é o mínimo existencial para o norte-americano é o paraíso do sul-americano. Então, não dá, são realidades distintas. Cabe a nós, portanto, definir qual é esse mínimo existencial. No meu livro, Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, eu tenho um capítulo no qual eu defendo o seguinte, que é, no Brasil, o mínimo dos mínimos existenciais, a educação pública, a educação fundamental pública e de qualidade. A educação fundamental pública de qualidade. Veja, eu coloquei essa palavra qualidade, né, como atributo do mínimo existencial à educação, porque eu acredito, Flávio e demais amigos que estão acompanhando essa live, que somente através da educação nós conseguiremos evoluir no nosso estágio civilizatório aqui no Brasil, né? Somente através da educação. Por isso, então, eu entendo que reconhecer a educação pública gratuita e de qualidade como mínimo dos mínimos existenciais dessa maneira. Ô Flávio, por que você entende que a educação tem tantos outros direitos importantes, habitação, moradia, alimentação, transporte? Por que a educação? Citei ela agora há pouco. Martha Nussbaum, professora da Universidade de Harvard, ela afirma o seguinte, me convenceu. Quando nós temos poucos recursos para tutelar vários direitos deficitários, e é o nosso caso, temos poucos recursos para muitos direitos a tutelar. Como priorizar? Qual direito priorizar? Ela diz, priorizemos o direito agora, que vai nos ajudar no futuro a concretizar os demais direitos. Então, portanto, priorize agora aquele direito que vai te ajudar no futuro a concretizar os demais. E a educação tem esse papel, a educação tem esse poder, né? Se nós tivéssemos um povo educado, ou mais educado, nós não teríamos, de um lado, manifestações em favor do ato institucional número 5. Porque, veja, o ato institucional número 5, vocês sabem, é aquele ato que proibia, dentre outros direitos, o direito de reunião. Então, fazer uma reunião pedindo o ato institucional número 5 não é muito inteligente, né? As pessoas desconhecem o que é o ato institucional número 5. Olha o problema da educação. As pessoas também talvez não teriam, não estariam aí
fazendo uma rebelião contra o uso de máscaras, sob o argumento de um pseudo-liberalismo de WhatsApp. Ou seja, a falta de educação coloca vidas em risco, não é? Então, ou seja, no futuro, com maior educação, nós temos maiores chances de empregos, não esses subempregos que nós temos no Brasil, né? Segundo uma pesquisa recente, o Brasil é o país com maior número de empresários do mundo. Mas você vai pesquisar quais são esses empresários, é o entregador do iFood, é o motorista do Uber, né? Esses são os empresários, a maioria dos empresários brasileiros. Então, na verdade, com maior educação, nós temos melhores oportunidades de emprego, nós temos mais saúde, enfim. Por isso, então, entendo que na nossa construção do mínimo dos mínimos existenciais, deveríamos priorizar a educação pública de qualidade. Você pode me perguntar, Flávio, mas como medir a qualidade, que é um conceito muito etéreo, não é um conceito muito amplo? Bem, meus amigos, para isso nós temos a lei. Nós temos várias leis, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trazem os critérios de qualidade do ensino. E olha que sorte a minha, eu escrevi o livro há um ano, mais ou menos. Agora, meses depois que eu escrevi, uma emenda constitucional, e eu já perdi o número, qual foi uma delas, uma das últimas, é a penúltima emenda, colocou a qualidade da educação como princípio constitucional. Então, portanto, não estou louco, né? Ou seja, o que eu estou dizendo, o próprio constituinte reformador está dizendo. Então, meus queridos amigos juízes, juízas do estado do Amazonas e demais colegas, peço que vocês reflitam sobre isso e na hora de construir, na sua interpretação constitucional, do que o que é o mínimo dos mínimos existenciais, pense nisso, né? Que a educação pública de qualidade, bem, o que isso muda na prática, né? Não é só uma palavra. Se eu digo que é o mínimo dos mínimos existenciais a educação pública de qualidade, significa que eu estou transformando isso de um princípio em regra. E se é regra, ela pode ser exigida do poder público, inclusive através do poder judiciário. Então, portanto, essa teoria que eu acabo de dizer tem uma consequência prática que implica na sua vara. Ou seja, é a exigência da qualidade do ensino como mínimo existencial da educação, que pode ser exigida imediatamente do Estado. Flávio, eu vi aqui que o meu tempo para a apresentação inicial se esgotou, mas vamos dialogar aí. Eu passo a palavra para você, estou à disposição. Na realidade, vários questionamentos surgiram aqui, professor Flávio. E depois que eu fui apresentado a um antropólogo, óbvio, nos estudos da gente, numa especialização que fiz há alguns anos, o Lévi Strauss, eu sempre acho interessante essa discussão quando o senhor falou da educação, aí o senhor traz a educação de qualidade. E aí, hoje em dia, a gente vive tudo muito no simbolismo. Edição de normas simbólicas, e aí trazendo a figura do Lévi Strauss, né, que ele fala da simbologia, né, da eficácia simbólica, lógico, lá para a antropologia, que foi trazida para o direito. E aí o que acontece? A gente vive muito isso. Vamos mudar a norma porque o homicídio no trânsito, por exemplo, puxar aqui a sardinha para puxar aqui para o meu lado, que sou titular de uma vara de trânsito, vamos transformar o homicídio no trânsito em homicídio doloso. Né? Por quê? Porque morreu uma pessoa que gerou uma repercussão social, aí o legislador vai e muda a norma e não se preocupa com as consequências disso na ponta. E aí cabe a nós, nesse momento, tentar adequar toda essa modificação legislativa à realidade. E aí, trazendo para os direitos sociais, vai dizer, o que adianta? O mínimo existencial. Eu vi na sua apresentação, me lembrei das aulas da professora Ana Maria Dávila Lopes, quando ela disse que, de fato, a gente não pode garantir a educação a todos, mas a educação de base, ela deve sim ser exigida, e esse é o mínimo existencial da educação. E se vocês falaram a mesma coisa, e realmente isso soa com muito fundamento, né? E aí, passando lá para o que disse a professora Martha Nussbaum, lá americana, da visão de que você garantindo a educação, você pode
num futuro, garantir todos os outros direitos a partir da educação, tem tudo a lógica e tudo que se discute. Né? Enfim, professor, assim, é muito interessante ver essa reafirmação do que a gente está vendo no direito constitucional atualmente, né? Que é essa visão, assim, os direitos sociais, né, eles devem ser, de fato, garantidos. Agora, esse equilíbrio, aí vem o problema, você equilibrar a reserva do possível com o mínimo existencial, é o que faz o diferencial para a atividade na prática. E aí eu digo, neste momento, o que o judiciário vem passando, né, de ser demandado em garantir, em especial, o direito à saúde, né, que nós estamos vendo aí com base nessa pandemia, somos chamados a decidir situações que chegamos a dizer o seguinte, mas se eu decidir aqui, vai ser cumprido, se eu decidir, eu vou furar fila, se eu decidir, eu vou quebrar um outro direito, né, dentro dessa situação que a gente está vivendo. E aí a gente tem a colega Teuvina, que é a juíza aqui da Vara da Fazenda, que cuida do nosso Natijus aqui no TJ do Amazonas, né, ela fez um elogio aqui ao seu posicionamento quando tratou da saúde e a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nessa situação, né? Então, a gente vê que realmente esse debate ainda vai seguir muito, né? E aí, eu digo, até pelo que vivi há pouquíssimo tempo, num plantão que recebi 100 processos, no plantão de uma semana eu recebi a distribuição de uma vara discutindo. Desses 100 processos, 89, 90 foi discutindo questão de internação, de Covid, de acesso à saúde, de pessoas morrendo sem oxigênio, e a gente tendo isso em mãos para dizer o seguinte, eu concedo, eu não concedo, eu garanto, eu não garanto, aqui é a reserva do possível, aqui é o mínimo existencial. Veja que é um trabalho difícil, mas como eu digo, né, eu até comento com alguns colegas, ninguém colocou uma faca no pescoço, nem mim, nem nenhum dos colegas meus, para dizer, você vai ser juiz. A gente submeteu, então, a gente tem escolhas trágicas a fazer, tem escolhas difíceis na decisão. Então, professor, assim, dentro disso, tinha alguns questionamentos, eu fui respondendo, mas eu acho um importante. O primeiro é o seguinte, o senhor pensa que o poder reformador, ele não pode, né, criar uma cláusula pétrea, né? E aí o senhor trouxe esses exemplos extremamente pertinentes, mas um questionamento interessante, a gente pensando nessa visão de vedação ao retrocesso em direitos fundamentais, né, em direitos sociais. Boa. O senhor pensa, qual o seu posicionamento em relação ao poder constituinte originário? Digamos que o poder constituinte originário venha a criar um novo Estado de Direito, uma nova Constituição, dentro daquela visão que a gente tem de uma ruptura com o sistema anterior para um novo sistema. O senhor pensa que a limitação ao poder constituinte originário em relação a esses direitos sociais pré-existentes, qual é a sua visão em relação a isso? Pergunta extraordinária. Flávio, eu entendo que nós temos um problema no Brasil muito sério. Isso pode causar problemas no futuro, ainda mais sérios, que é o tratamento que nós damos aos tratados internacionais sobre direitos humanos, né? Porque, Flávio, na pesquisa que fiz para escrever o meu livro, meu curso de Direito Constitucional, eu fui fazer uma análise do direito comparado na América do Sul. Porque, normalmente, eu acho meio snob, elitista, o autor que quer fazer uma comparação do direito brasileiro com a Noruega, com a Holanda, com Portugal, com a Itália. Com todo respeito, o Brasil é mais parecido com a Argentina do que com a Suécia. Então, eu fui verificar os países da América do Sul. Flávio, não sei se você sabia desse dado, é triste. Você sabia que na América do Sul, o único país que não considera o Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa convenção de direitos humanos mais importante das Américas, o único país que não considera o Pacto de São José como norma constitucional é o Brasil. O Brasil é o único país que não considera na América do Sul o Pacto de São José uma norma constitucional.
o Supremo inventou uma teoria de norma infraconstitucional e supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição. Então, Flávio, respondendo a sua pergunta, se nós encaramos hoje dessa forma, corremos o risco, sim, de uma nova Constituição suprimir muitos e muitos direitos sociais, não é? Porque os pactos internacionais de direitos humanos, eles são infraconstitucionais, segundo a posição brasileira atual, que eu defendo que seja mudada. Veja, essa é a posição hoje, mas nós podemos mudar isso. Celso de Mello defende isso, Flávia Piovesan defende o contrário, Valério Mazzuoli e tanta gente boa defende o contrário, que esses tratados de direitos humanos deveriam ter força de norma constitucional. E aí, portanto, Flávio, qual é a vantagem disso? Se vier uma nova Constituição brasileira de 2025, aqueles direitos previstos em tratados internacionais, eles ficam preservados, porque eles são norma constitucional também, né? Então, primeiro, nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar esse ponto de vista. Assim como grande parte do mundo, nós temos que considerar esses tratados de direitos humanos também como normas constitucionais. Isso pode nos salvar de governos autoritários. Isso pode nos salvar de retrocessos constitucionais. Então, essa é uma primeira mudança. Segunda questão, Flávio, é quanto você tocou no princípio da proibição do retrocesso. Para escrever o meu outro livro, que é o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, eu fui direto nas origens desse princípio. A origem ela é praticamente europeia, principalmente portuguesa, principalmente Canutilho. Foi um dos primeiros a tratar da proibição do retrocesso social. E aí, portanto, eu li o máximo que pude de obras portuguesas, e aí eu chego à conclusão, embora haja posições maravilhosas em sentido contrário, como, por exemplo, o Ingo Sarlit, meu querido amigo, defende o contrário, mas eu entendo que o princípio da proibição do retrocesso, Flávio, não é exatamente um princípio constitucional. O próprio Canutilho, em obra mais recente, ele afirmou que o retrocesso é inevitável em tempo de crise econômica. Veja o caso brasileiro dos últimos 3 anos, Flávio. Houve retrocessos orçamentários em vários direitos sociais, se não todos, direitos sociais no Brasil, né? Por exemplo, no ensino universitário, havia uma série de programas de bolsas universitárias, como FIES, ProUni, foram cortadas drasticamente. Esse princípio da proibição do retrocesso não evitou esses cortes. Assim como, por exemplo, investimento brasileiro em pesquisa científica, houve um corte profundo na ciência e na pesquisa brasileira, né? E a proibição do retrocesso não conseguiu evitar esses cortes. Então, no meu livro, Flávio, o que eu digo? À luz... E por que eu fui em Portugal para buscar? Porque Portugal passou por uma crise antes da gente, né? A crise portuguesa, a crise econômica portuguesa nos últimos 5 anos, não agora, mas 5 anos para trás, forçou a doutrina e a jurisprudência portuguesa a repensar esse princípio. Então, o que eu afirmo é que o retrocesso social na crise, Flávio, é inevitável. Não há como evitar o retrocesso social em tempo de crise. O que nós temos que fazer, isso é importante, é garantir os limites do retrocesso. E é o último capítulo do meu livro, Os Limites do Retrocesso. E já dando um spoiler de um desses limites do retrocesso, é o mínimo existencial dos direitos. Por isso é importante definir mesmo o mínimo existencial, porque por mais que haja retrocessos, por mais que haja uma diminuição do investimento no ensino universitário, ou na pesquisa, ou no transporte, ou em outro direito social, aqueles mínimos existenciais, eles não podem ser atingidos por esse retrocesso, porque eles estão umbilicalmente ligados à dignidade da pessoa humana. Eu sei que dignidade da pessoa humana virou aquele coringa como é que chama daquilo? Oh, meu Deus, do baralho, né?
que a pessoa tira para qualquer coisa, a dignidade da pessoa humana. Mas o mínimo existencial dos direitos está ligado umbilicalmente à dignidade da pessoa humana. Então, se houver retrocessos sociais, infelizmente podem acontecer, não podem atingir o mínimo existencial. Flávio. Bom, professor, interessante. Agora, me permita só fazer também uma ponderação. O senhor tratou muito dos tratados e convenções. A magistratura brasileira, eu digo, não magistratura só, eu estou puxando aqui para o lado da magistratura, mas o ensino jurídico brasileiro ele é deficiente nos controles de convencionalidade, isso é uma realidade. É difícil você debater isso na época da faculdade. Né? Pelo menos aí eu vou te falar, no meu período atrás, a gente vê hoje as cadeiras de direitos humanos serem cobradas, né? Até nas universidades, ou seja, está se ampliando. Eu vejo também a Escola Nacional da Magistratura, a Infam, e aí me permita citar o nome de um juiz de São Paulo, José Torres, que é um colega, juiz do júri em Campinas. Ele é um defensor ferronho do controle de convencionalidade e é um grande formador da magistratura atualmente, né? Então, a gente vê que se caminha, mas, de fato, nós não temos como é que eu posso dizer? Me faltou a palavra, mas a tradição, não é? A tradição de estudar isso. A tradição de analisar tudo com base nos tratados e convenções. Por exemplo, te interrompendo, eu estudei direito na década de 90. Na década de 90, o direito internacional e direitos humanos não eram cadeiras obrigatórias na faculdade. Eu não tive direito internacional, você acredita? Na década de 90, nem se ensinava em muitas faculdades direito internacional. Aí a gente termina tendo que correr atrás, né, depois, né, do prejuízo. É isso. Enfim, e a gente vê como é importante. Eu lembro quando vem a emenda 45, que trouxe, né, que deu status que possibilitou o status de emenda aos tratados e convenções que tratam sobre direitos humanos. Eu lembro que eu estava na faculdade ainda e eu debatendo esse tema, estava na faculdade, debatendo esse tema, eu dizia, não, peraí, mas quando há uma modificação da Constituição, toda norma é recepcionada se ela há compatibilidade material. Ela só não é se há incompatibilidade material. Ninguém discute a incompatibilidade formal. E ela ganha na nova Constituição o status que a nova Constituição dá. Então, se trata sobre direitos humanos anteriormente, esse tratado é emenda à Constituição. Só que aí, com razão, recebi muitas críticas, mas eu vi que a Flávia Piovesan tem um posicionamento muito parecido, né? Lógico, ela não era meu, né? Eu falei e assim, vi no livro dela e isso me afagou, porque, de fato, a gente tem que trazer esses tratados, essa visão, porque senão a gente não vai conseguir garantir nem um mínimo existencial no que tange a direitos sociais pré-existentes numa modificação de um Estado democrático de direito para um novo, numa nova Constituição. De fato, professor, muito obrigado. As pessoas têm muito medo de perder a soberania, dar maior importância para os tratados internacionais, dar maior importância para as cortes internacionais. As pessoas têm medo de perder a soberania, e eu costumo responder da seguinte maneira: pergunta para o povo da Venezuela se estão satisfeitos com a soberania que eles têm. Então, na verdade, a gente precisa fortalecer mesmo documentos internacionais, acordos internacionais, porque são capazes de conter eventuais abusos, eventuais retrocessos, como a gente tem visto na União Europeia, felizmente. Verdade. Professor, tem muito assunto aqui, né? Eu queria falar, mas assim, eu acho que não cabe sobre direito de agente. Também a gente já está com quase 1 hora, né? A gente também não pode cansar, né, o nosso público, aí o seu público, na realidade, né? Como eu disse assim, eu estou aqui me deleitando tanto quanto eles com a sua palestra, que foi maravilhosa. Aí, como eu disse já no início, né? Fui seu aluno e continuo sendo. Utilizo o seu manual nas minhas aulas, né? O seu livro de Direito Constitucional, que é uma base, né? É uma base profunda, né? A gente que, por exemplo, eu que estudei Direito Constitucional lá nos primórdios com o professor Alexandre Moraes, né, que tem o manual dele, que era bastante conhecido no período, que tem muita base das aulas do professor Cássio Juvenal Faria, né, que nós tratamos aqui no início, que merece todo o nosso respeito, o professor, que realmente parece que ele tem a Constituição na cabeça, né? Quem assistiu a aula com ele
ver isso. Então, professor, eu lhe agradeço muito aqui, mais uma vez, em nome da escola. Eu estou aguardando as perguntas aqui, né, para ver se a gente consegue passar para o professor. Né? Eu não vi os colegas da irmã me passar, eu estou com acesso aqui no YouTube, mas eu não estou com acesso ao Instagram. Eu não sei se chegou alguma pergunta. Enfim, deixa eu dar uma pesquisada aqui no chat, viu, professor, para dizer que eu não estou, que eu vou passar aqui sem nenhuma informação para o senhor. E aí, mas, enfim. Flávio, aproveitando enquanto você vê aí, eu já vou fazer uma propaganda aqui, então, rapidinho, faça, né? Faça, eu tenho, por favor. Aqui, ó, está à venda aqui o meu... aqui o chroma key está atrapalhando aqui, mas o meu curso de Direito Constitucional, esse aqui é a 5ª edição, e eu descobri hoje, Flávio... tem aí, ó, obrigado. Aí. Direito Constitucional, e eu descobri hoje, Flávio, olha só, tô feliz, sorrindo de orelha a orelha, que é o livro de direito mais vendido da editora Saraiva depois do Vademecum. Olha que maravilha. Só estou perdendo para o Vademecum, rapaz. O Vademecum que se cuide. Vademecum que se cuide. Vamos mandar aprender o Vademecum. E o livro que é o principal, que foi tema da palestra aqui, é o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. E aí, esse foi meu tema de doutorado, de pós-doutorado. E basicamente tudo que eu falei aqui tem aqui e outras coisinhas mais. Pois é, professor. Eu mais uma vez aqui eu vou lhe agradecer. Não vamos esquecer o seu podcast também, né? Por favor, meus colegas. Eu apresento 2 programas de áudio, 2 podcasts. O Detrator, que é todas as segundas-feiras, e o Saindo da Caverna, com o juiz de direito de São Paulo, Guilherme Madeira, todas as sextas-feiras. Nós comentamos aí os fatos jurídicos da semana e comentamos outros temas. Tá todo mundo convidado em qualquer celular. Tem lá os aplicativos para ouvir podcasts. Vocês são meus convidados aí nesses 2 programas semanais. Mais uma vez eu recomendo. Já vi os 2, viu, professor? Inclusive, engraçado que eu vinha no carro com a minha esposa para casa e ela falou bem assim: Flávio, eu recebi a ligação da Daniele, a prima dela, lá de Fortaleza. Fortaleza não, do Crato. Eu vi que o Flávio vai fazer. Flávio, né? Vai fazer uma live com o Flávio. Eu adoro o Flávio. Aí ele falou assim: é o Flávio Martins, não é o Flávio. Eu deixo você adorar ele porque ele é casado comigo, mas é o Flávio Martins. Então, maravilha. Essa live foi para o Ceará, foi para São Paulo. Os meus alunos de Direito Constitucional e Direitos Humanos estão aqui também. Eu tenho um grupo de estudos que a gente criou há pouquíssimo tempo e os alunos estão todos aqui também assistindo, né? Ou seja, na realidade, eu estou até com vergonha agora de dar aula para ele, professor, porque, pelo amor de Deus, depois do senhor, agora eu vou ter que modificar aqui a minha estratégia de aula e tentar chamar a atenção de todos. Professor, então, eu peço só que volte aí os 2 livros do professor, né, aqui na nossa imagem aqui, por favor, nossos colegas da escola, né, que agora o livro de Direitos Sociais em Tempos de Crise, que o professor já disse, que foi a tese do doutorado e pós-doutorado dele, e o livro que eu utilizo aqui nas minhas aulas para os meus alunos, né, que é o curso de Direito Constitucional, né, vamos mandar aprender o Vademecum, né, para ele ficar em primeiro lugar, né, mas, assim, recomendo fortemente o livro, né, porque eu utilizo, então fica fácil a gente recomendar aquilo que a gente estuda e que a gente utiliza. Recomendo fortemente, né? Os 2 podcasts também já foram mostrados, né? E aí, mais uma vez, professor, o podcast O Detrator, né, e o podcast Jurídico Saindo da Caverna, que são os 2, um às segundas e outro às sextas-feiras, né? Para toda a comunidade jurídica. Eu sigo no Instagram, né? Assisto os seus podcasts, que são as bases também para minhas aulas, muitas vezes, né? Hoje em dia, a gente tem que trazer temas que estão aí no nosso cotidiano. Nosso cotidiano, hoje em dia, é o direito constitucional, é a política, é a saúde, é a educação, enfim. Então, é com base nele que a gente tem que passar a realidade que se está vivendo, né? Até para que os nossos alunos possam, né, chegar mais preparados para resolver problemas que são problemas complexos, né? A vida em sociedade é uma vida complexa, né? E o senhor nos ajuda muito dentro do direito constitucional. Então, recomendo fortemente.
Tá? E lhe agradeço mais uma vez em nome da ISMAN, professor, em nome Muito obrigado, Flávio. Desembargador João Simões, em nome da desembargadora Joana Meirelles, nosso diretor e nossa vice-diretora, pela sua presença. Né? Essa 1h10 foi muito, muito proveitosa. Posso falar em meu nome, em nome de todos os colegas magistrados. Peço que o senhor continue aqui com a gente, na realidade, eu quero lhe passar a palavra agora para as suas considerações finais, né, professor? E o senhor fica à vontade que a gente quer lhe ouvir mais um pouco nas suas considerações finais, por favor. Flávio, meu querido amigo e xará, a todos os juízes do estado do Amazonas, a todos os integrantes, os membros da Escola Superior da Magistratura do estado do Amazonas, muito obrigado pelo convite de todos vocês, a todos os telespectadores que ficaram até aqui, muito obrigado pelo carinho de todos. Compartilhar um pouco do direito constitucional é uma das minhas paixões. Flávio, muito obrigado pelas suas palavras tão gentis, muito obrigado pela referência que fez ao meu livro, à minha obra, enfim, fiquei muito contente, fiquei muito feliz de estar com vocês nessa 1h10 aqui, e um grande abraço para todos vocês aí da escola, da ISMAN, da Escola Superior da Magistratura do Amazonas. Obrigado, Flávio. Obrigado, professor. Eu peço se o senhor puder continuar só um pouquinho com a gente, para a gente só entender aqui a nossa dinâmica da escola, que está extremamente atuante, né? Nós estamos agora com um processo seletivo para mestrado e doutorado aberto, em parceria com a FADISP, né? A ISMAN e a FADISP, lá de São Paulo. Então, hoje é o último dia de inscrição do mestrado e do doutorado. Então, a gente solicita que aqueles magistrados que querem se aprofundar no conhecimento teórico, tá entrando minha turminha aqui atrás, viu, professor? Tá vendo, né? Mas que quer se aprofundar no conhecimento teórico do direito, no conhecimento acadêmico, nós estamos aí com o nosso último dia de inscrição para o mestrado e doutorado, em parceria com a nossa, da nossa instituição, da ISMAN, com a FADISP, lá de São Paulo, que vai ser muito proveitoso para a magistratura. Então, já estou deixando aí para todos. Lembro também que hoje é o último dia de inscrição do curso O Juiz e a Atividade Notarial e Registral, com o queridíssimo colega Jocenildo Dourado do Nascimento, atualmente juiz auxiliar da presidência do tribunal. Há 2 anos atrás esteve representando o nosso tribunal e o estado do Amazonas no Conselho Nacional de Justiça, junto com o ministro Humberto Martins, na Corregedoria Nacional, e conhecedor exímio da matéria, né, do tema atividade notarial e registral. Então, vai ser muito importante o curso importante para a magistratura, até porque credenciado pela Infam, né, e repercute aí na possibilidade de o magistrado poder concorrer nas promoções e nas remoções por merecimento. Então, recomendo, né, o curso vai durar do dia 26/4 ao dia 16/6, são 50 horas aulas, o curso credenciado pela Infam com o colega Jocenildo, e um curso credenciado, Juiz e Atividade Notarial e Registral. Né? Então, mais uma atividade da nossa escola. Nós teremos na próxima semana também a live com a queridíssima colega Andréa Jane de Medeiros, juíza titular da 5ª Vara Criminal de Manaus, junto com o colega Jamil Chaim, juiz de Direito de São Paulo, né? Com o tema aí, né, o crime de perseguição 147A, né, do Código Penal, que foi inserido agora, o crime de stalking. Então, a live aí de um tema relevantíssimo e novíssimo, né, a gente pode falar desta forma. Estão todos convidados a comparecer, a participar da live. Vai ocorrer no dia 27/4 deste ano, né, no dia 27/4, às 18 horas, por essa mesma plataforma. Recomendo também, né? Então, a gente pede aí o comparecimento dos colegas e de toda a comunidade jurídica do nosso estado, né? Estamos aí vendo a ISMAN abrindo as portas para a sociedade, não só para a magistratura. Então, professor, agora é a minha vez de lhe agradecer, tá? Mais uma vez, né? Dizer que foi muito satisfatório para a gente tê-los aqui na nossa escola e no nosso tribunal. A gente teve aqui uma conversa anterior, antes de iniciar, né? Então, eu reforço aí o convite, né, do
do Juliano, que o senhor venha mais vezes aqui conosco, né? Registro aqui a participação de colegas até de Maceió, Marcones Tavares, aqui, um grande amigo de escola, me disse assim, eu quero participar, eu quero assistir, esteve conosco aqui, não é nem da área jurídica que fez questão de participar, é um empresário aí que está sentindo um pouco os efeitos dessa pandemia, né, e quer se interessar e quer conhecer um pouco do direito. A gente fica muito feliz com isso, um grande amigo. Então, professor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus o abençoe, se cuide, né? Cuide com a sua família, as nossas famílias, né? Que tenhamos todos saúde e que Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Flávio. Um abraço a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite.